gente só faz coisas porque eu permito. Vamos. No tocante aos direitos e deveres individuais e coletivos, assina a alternativa correta. É livre a manifestação de pensamento e permitido anonimato, uma vez que no Brasil vigora a liberdade de expressão. É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização correspondente somente pelo dano material. Assegurado a todos acesso à informação e vedado ao sigilo da fonte, ainda que necessário ao exercício profissional. A lei penal não retroagirá, ainda que para beneficiar o réu. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. A criação de associações na forma da lei e na cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Tendo em consideração a Constituição Federal de 1988, assinar a alternativa correta. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurando ao proprietário devida indenização ulterior pelo uso independentemente do dano. São gratuitas as ações de habeas corpus, habeas data e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício de cidadania. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Os direitos e garantias expressos na Constituição excluem outros decorrentes de regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Não será admitida a ação privada nos crimes de ação pública, ainda que esta não tenha sido intentada no prazo legal. São gratuitas as ações de habeas corpus, habeas data e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Assinar a alternativa incorreta no que concerne aos direitos e deveres individuais e coletivos. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Ninguém será submetido a tortura nem tratamento desumano, degradante. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos
e garantida a forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. É assegurada nos termos da lei a proteção de assistência religiosa nas entidades civis, militares e de internação coletivas. É livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura, mas desde que com prévia licença no órgão competente. Assinale a alternativa incorreta no que concerne aos direitos e deveres individuais e coletivos. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Ninguém será submetido à tortura, consciência de crença. Isso aqui já passou. Nenhum brasileiro. Conforme a Carta Constitucional, assinada a alternativa correta. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização, ou da comprovado envolvimento em tráfico ilícito e entorpecente de drogas afins na forma da lei. É permitida a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião, desde que observado o devido processo legal. Os litigantes, exclusivamente em processo judicial, e aos acusados em geral, são assegurados ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ele inerentes. Salvo quando comprovarem definitivamente a culpa do acusado, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. É garantido o direito de propriedade, ainda que esta não atenda à sua função social. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins em forma da lei. Considerando os direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Carta Constitucional, assinale a alternativa correta. É inviolável o sigilo das comunicações telefônicas, de dados e telegráficos e da correspondência, salvo, no último caso, por ordem do Ministério Público para fins de investigação criminal e instrução processual civil. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, acórdão penal condenatório de segunda instância. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante a justa e posterior indenização, em título da dúvida pública, ressalvados os casos previstos na Constituição. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país sempre será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, ainda que lhes sejam mais favorável a lei pessoal do que do de cujos. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. De acordo com a Carta Constitucional assinada alternativa
incorreta. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza, delito, idade e o sexo da apenado. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de habitação. Constitui crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia ação a grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento dos bens ser nos termos da lei estendidas aos sucessores contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Segundo a Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Assegurado o direito à indenização exclusivamente pelo dano material decorrente de sua violação. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, ainda que em caso de flagrante delito. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigida a prévia autorização da autoridade competente. As entidades associativas, ainda quando não expressamente autorizadas, possuem legitimidade para representar seus filiados extrajudicialmente. É livre a locomoção do território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer, dele sair com seus bens.